E aí alguns prazos surgem e eu acabei ficando meio atolado e comecei a diminuir a frequência de vídeos, afinal, quase ninguém assiste, isso não é um problema, mas é bem interessante poder estar participando de coisas novas. E essa temática desse novo Freudlândia. Olá, eu sou Leonardo Freund e novas atividades têm tomado o meu tempo e isso é muito positivo. E a questão desse quadro foi uma coisa bem legal de se fazer, complexa, talvez a maior tela que eu fiz até então, e desafios novos, técnicas novas são necessárias, novas formas de fazer e ver as coisas estão surgindo. E uma das coisas mais legais dos desafios é poder tentar crescer um pouquinho dentro de si mesmo. E esse quadro veio basicamente para isso. E vamos ver o processo desse quadro e ver aonde ele consegue chegar. Ou não, mas o importante é o desafio feito. A grande brisa desse quadro foi que eu vi uma imagem com fundo e uma cor, eu achei interessante, gostei. Comecei por isso, comecei a andar, caminhar. A temática desse edital que eu peguei é para ficar exposto na Câmara dos Deputados. E é bem interessante poder participar, e acho que minha cabeça levou um pouco para essa temática, então o começo começou a ficar uma coisa meio Brasil, e eu comecei a não gostar, porque eu odeio essa cor, porque eu não quero ser confundido com algum imbecil bolsonarista, mas ao mesmo tempo a ideia começa a fluir, vai livre, vai solta e começa a ir para onde ela quer. Começam processos diferentes, cores diferentes, formatos bem legais. Comecei com a ideia de arco e começou a fluir muito, andar muito, e foram surgindo novas ideias. E de acordo com o andamento vai trazendo novos elementos e surgem novas ideias, e no meio do caminho traz alguns erros, entre aspas, ou pelo menos desafios, que foi o caso de quando eu comecei a pintar dentro dessa bola e achei que dava para fazer uma ideia diferente e comecei a fazer isso, começou a virar um sol, e aí foi para arte de ideias hippies, que não é a minha proposta, que não é o que eu quero fazer, e aí saiu um sol, e aí quando surge esse desafio é quando o quadro de fato começa. Comecei a passar posca, comecei a testar outras coisas, comecei a tentar linhas. Tem um tempo que eu estou tentando essas linhas, elas não estão acertando, mas acabam virando parte do processo do quadro, elas dizem alguma coisa, a qual eu não sei qual é, mas talvez seja dizendo que andar na linha nem sempre seja a melhor opção. E começo a colocar elementos escuros, né, por um preto, por cobre, misturar isso, surgem espécies de cruzamentos que podem ser interpretados por cruzes. E não era ideia de fazer uma coisa assim, começo a passar por uma ideia meio de crítica ao mesmo tempo que não é para ser isso, eu não quero fazer isso, não é a proposta do que eu faço. E aí, nesse caminhar, começa a fluir de um jeito que eu começo a olhar, observar e entendi algumas coisas onde eu comecei a achar que esse quadro deveria ser uma coisa totalmente voltada à subjetividade de quem o vê. E a partir dessas sobreposições que vêm de diversas cores, de diversas formas, onde passa de cores frias, quentes, azuladas para o vermelho, vermelho, rosa para o azulado, dourado, preto, começa uma farofa, começa a me vir essa ideia da subjetividade humana. São camadas, são sobreposições. E a grande ideia foi essa, e começou a fluir nesse aspecto. Eu dei o nome para esse quadro de sobreposições subjetivas. Afinal, são várias ideias que podem vir e se sobrepõem, e o que mais importa é o que as pessoas olham e pensam e sentem. Essa ideia me agradou bastante, ela deu um significado maior para esse quadro, porque são elementos diversos e são elementos que podem trazer a pensamentos de senso comum e talvez até óbvias, mas na verdade isso não importa, porque não é para mexer com a subjetividade, é para deixar trazer o que vier e achar o que for para achar. E acho que talvez essa tenha sido a maior graça de fazer esse quadro, essa tenha sido a melhor ideia para esse quadro, e foi o que veio. Eu não escolho, eu só sou um intermediário entre o que eu recebo de estímulos, informações e vontades e coloco no quadro. Então, o melhor de tudo é poder deixar as coisas fluírem como elas são. Nada mais adequado do que deixar para a subjetividade de cada um decidir o que esse quadro passa para si. E o quadro é esse, esses são os elementos, é um quadro bastante grande até.
Eu tinha comprado para colocar ele bem por aqui, nessa parte de cima, mas eu comprei outra tela, tenho várias telas no caminho para fazer isso e vai surgir alguma coisa para sair ali. Até escrevi aqui nessa partezinha Work in Progress, que não dá para ler, mas é porque também vai ser preenchido por outra coisa, por outro quadro, por outra ideia. E o vídeo é isso, novos caminhos, novas propostas para a minha arte. Então até o próximo vídeo, que vai ser uma pá de brisa.